Alô, alô, inoxidáveis, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast É Retrô que Chama. E aí, já se inscreveu no nosso canal? Parabéns, você é uma pessoa muito inteligente, o canal do YouTube. E é claro, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos episódios. E siga o Instagram, @É Retrô que Chama. Cenário top das galáxias. É do seu tempo? Bibit é o nosso Fusca. Então, nada melhor do que a gente pegar carona nesse Fusca com um cara que é Joe outro mundo. Tô falando do nosso convidado de hoje, Marciano Joe. Salve de palmas para essa pessoa impoluta, o pequeno grande DJ do mundo dos disc jockeys. Ô Marciano, mais de 20 e quantos anos que a gente volta a se encontrar no microfone? Rapaz, primeiro de tudo, quero dizer que é um prazer estar aqui fazendo parte desse podcast. É Retrô que Chama, eu estou muito à vontade aqui no cenário. Tá no seu mundo? Estou no meu mundo aqui. Rapaz, esse encontro tem 27 anos. Há 27 anos atrás... Você me apresentou no rádio pela primeira vez como DJ profissional. Atenção, senhoras e senhores, novo disc jockey, novo DJ aqui e tal. Qual era o programa? Festa da Cidade. Olha só, isso em 1900 e bolinha. Em 96, em abril de 96. Você era uma criança. Uma criança, uma eterna criança. Você não fica velho, né, velho? O tempo passa, né? A gente vai melhorando, cara, né? O cara não fica velho, é o mesmo... Eu sou assim com o tempo, cara. O tempo é muito meu aliado, graças a Deus. Voltando a 1996, aí você teve o microfone aberto por esse locutor que vos fala, apresentador de podcast agora. Sem contar que eu já te escutava no rádio há muito tempo. Olha só. Desde adolescente. Não faz tanto tempo assim, cara. Cara. Blitz da Cidade, Radio Fly, etc. Até você não peça Radio Fly. American Top Fly, essas coisas. Aí você foi tocar no programa lá que o Paulinho Leme apresentava e você tocou, foi isso? Exatamente. Eu fiz uma participação de 30 minutos junto com outros DJs e você me apresentou no rádio. Até então era DJ Marciano Joe, porque Joe é um apelido de colégio. E passou um tempo, aí você chegou e disse assim pra mim: como é que se escreve esse Joe? É Joe igual americano, J-O-E? Eu disse, cara, eu nunca pensei nisso não. Aí tu pegou o papel, uma caneta e disse, você vai escrever Joe a partir de hoje assim, D-J-O-W. E assim até hoje. Cara! Você batizou o apelido. Tá vendo só? É muita história. É Retrô que Chama. Que bom, cara. Por isso mesmo a gente estava pensando nos convidados. Cara, traz aquele cara que não fica velho. Opa. E olha, ele tem uma história bacana para contar, porque além de ser DJ, você é professor, você é pedagogo. Eu sou formado em pedagogia. Sim, mas você cursou pedagogia. Cursei o curso, né, na Universidade Estadual do Ceará, mas eu nunca exerci. Por quê? Porque na época que eu fiz pedagogia, um ano e pouco depois eu comecei a trabalhar como DJ, que era o meu sonho desde sempre. Sempre você gostou de música? Eu nasci para ser DJ, cara. Eu não vim para esse mundo, para essa terra, para não fazer o que eu faço hoje. Mas por quê? Na sua casa tinha muitos discos, o pessoal da tua casa ouvia rádio? Paulinho, eu sou caçula de 9 irmãos, tá? Então eu sou o mais novo. Então meu pai e minha mãe trabalharam muito. E não tinha televisão na sua casa? Não tinha televisão nessa época, não tinha. Eles moravam no interior, aí eu pequenininho vim para Fortaleza. De manhã na agricultura e de noite na criatura. Exatamente, aí saiu a criatura aqui, né? E aí, o que aconteceu? Eu era a esponjinha de casa, do mesmo jeito que eu escutava as músicas infantis, o Balão Mágico, né? Aquela Pirlim-Pimpim, aquelas coisas, tipo Capão Amarelo. Os meus irmãos escutavam de tudo, então eu tinha... irmã que escutava rádio, gravava as traduções da época. Eu tinha irmão que escutava desde Luiz Caldas até Frank Sinatra, Beatles. Caramba. Outros que ficavam fazendo tipo montagem na fita cassete, gravando do rádio. Então, esse era o meu mundo. Então, a memória que eu tenho musical é sempre assim, rádio AM. Eu pedi de presente de aniversário com 5, 6 anos de idade um rádio AM. Caramba. Eu escutava rádio muito. Com a pilha do gato. Com a pilha do gato, Evered. ainda botava para testar a pilha, aquele negocinho assim que botava a bolinha para acender a luzinha. Sim. É Retrô que Chama, Ou irmão. então você pegava o bombril, colocava em cima do positivo e se tocasse fogo no bombril. Tudo isso aí, não? E você ficava curiando é Retrô que Chama. Ficava curiando, então, os discos, os programas de rádio dos seus irmãos. Ficava. E aí você tinha essa já afinidade com a música, né? Completamente. Cara? Eu me lembro que quando foi comprado lá na minha casa, né? O 3 em 1 nacional,
Retrô que chama. Mas é aquele preto com visor azul, não? Não era o preto, era o prata, o já prata. era já mais moderno. Era o prata. Eu me lembro que eu cheguei do colégio e parecia assim que estava todo mundo contemplando aquilo, porque era uma novidade, Sim, né? Em sim. 1982, 83, você tem um som 3 em 1, era um acontecimento. E eu me lembro quando eu cheguei do colégio, estava tocando Blitz, Você Não Soube Me Amar, no teleshow da FM do Povo. Com Dantas Lima. Com Dantas Lima. Eita, teleshow. Exatamente. Top Então da essas são as memórias que eu tenho desde pequeno. E eu com 8 anos de idade, eu peguei o meu disco do Balão Mágico Super Fantástico, escondido, de madrugada, peguei aqueles fones tipo Mickey Mouse e fui escondidinho, assim, pegar o disco, pegar a fita que tinha quebrado o lacrezinho, foi com algodão, muito esperto. Eu tinha uma fita que tinha só música de criança, né? Que o meu irmão tinha gravado para mim. Isso eu tinha 8, 9 anos de idade. E aí eu queria fazer um loop, cara. Porque o Super Fantástico começa tum, tum, dum, tum, dum, tana. Eu queria fazer o tum, tum, dum, tum, dum, tum, tum, dum, tum, dum, tum, porque eu escutava no rádio as montagens da época. Sim. As montagens da FM do Povo. As montagens, os mega mix, né, que a gente chama, depois a gente passou a chamar. Mas aquelas montagens, elas me chamavam muita atenção. Aquela repetição de frase, repetição de batida. E aí eu fui tentar fazer isso, cara. E me dei mal, porque eu sem querer apertei no botão lá e foi pro rádio, aí desgravou a fita. Foi uma loucura. Eu guardei tudo, fui pra cama. E bem sonso, no outro dia, eu disse, quem foi que estragou a minha fita? Olha só, cara. Muito cínico, né? Uma criança muito cínica. Então, a minha história é sempre ligada com a música. E depois, o rádio muito presente na minha vida. Muito presente. Pois é, eu queria agora ter uma fita cassete aqui no cenário para mostrar para o pessoal de casa que está nos assistindo. Não seja por isso. O que é que Quando eu estava com essa camisa aqui, que é uma fita cassete, Uau! você viu, me encontrou. Por favor. E ficou doido pela Fiquei. fita. Então eu trouxe um presente para você. Você não quer uma fita cassete? Quero. Pois está aqui, amigo, para você. Caramba. Isso aqui é seu. Putz, é aquela história da carteira, Aqui, não é? É, aqui, não ó. é Abre aqui, ó. Tem o pinguelinho aqui, ó. O Biloto. É do Biloto. Biloto é retrô que chama, porque Pinguelo assim, fica um tanto quanto impróprio para esse horário na internet. Olha. Tá aí, para você. Pô, obrigado, Marciano. Eu tô falando, obrigado, porque ele está se referindo a esses lacres que tinham na fita. É. Esses lacres aqui, ó. Quando a fita estava gravada, esses lacres, mas quando você queria gravar uma música em cima da outra, né, regravar uma fita, você quebrava, você colocava na verdade, quando você gravava, esse lacre terminava, né, ele quebrava, saía. Aí você colocava ou um durex ou um algodão isso. E gravava em cima. Fiz muito isso com as fitas do meu pai, cara. Papai tinha uns fitas de jazz, mas eu queria gravar mesmo, era o Bidu Kawasaki, o Will Nogueira e tal. Ora, eu pegava lá, lacrava e gravava minha... Quem foi que gravou em cima da minha fita? Né? Eu fiz isso. Caramba, também. Então a gente veio da mesma praia, né, cara? Da mesma praia. O Marciano, aí você estreou lá na rádio comigo, fez a sua meia hora, gostou do assunto, foi batizado de Joe por mim, com DJOW. Sim. E depois surgiu a televisão também na sua vida. Surgiu. Porque você trabalhou comigo em TV. Eu fiz alguns programas de TV, inclusive o seu, Planeta Diário. Eita, Planetários! Planetários. É do seu tempo, cara. Ô, Marciano, o que eu vejo assim no teu trabalho é que você se identifica muito com a garotada, né? Com o público jovem. Eu acho que é a tua fatia de mercado, né? Sim. Festa de 15 anos, doutor do ABC. E você entra na vibe daquela garotada, né? É, verdade. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Paulinho, Como é que você descobriu essa... Quando você fala dessa coisa do rádio, eu não posso deixar de falar que antes de me apresentar no programa Festa da Cidade, eu te escutava muito no rádio e eu tinha um ídolo chamado Silvio de Paula. Então, você fazia os programas com o Silvio. Sim. E o meu sonho era fazer o curso do Silvio de Paula. Eu consegui fazer esse curso depois de muito tempo. E foi a partir daí que a gente começou a ter contato, né? E posteriormente, as coisas foram acontecendo e eu fui parar no Festa da Cidade com você apresentando. E eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado com o que eu faço hoje, porque eu sou de uma outra geração de DJs. Né? Eu sou daquela geração do vinil. No vinil, que depois veio o CD, que depois veio o MD, que depois veio a tecnologia que a gente tem hoje, que é a controladora e o notebook. Então, eu sou dessa geração. E como eu sempre ia para as festas, quando eu era adolescente, eu ia para dançar. Então, eu sempre gostei muito de dançar. Então, dançar sempre foi uma coisa que eu me identificava bastante. E o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar como DJ, eu nada mais fiz o que vou me divertir também, eu vou dançar também.
eu faço aquilo que as pessoas fazem na pista de dança quando o DJ está tocando a música. Eu sou mais um na pista de dança, só que tocando. E isso virou uma identidade muito forte na minha carreira. Muito então, forte. as pessoas elas já me associam como aquele cara que dança, que anima, que faz a coreografia. Tem e imagem tal. dele aí pra gente colocar depois na Então tela? tem umas ele, coisas ele muito... fazendo uma coreografia bacana. Na Alfândega, em 1998, eu até brinco que eu inventei essas coisas de dançar tudinho e não sabia zumba, fit dance, TikTok, tudo eu já fazia lá em 1998, 99 e não imaginava. Pois é, e você foi o cara que comandou a boate Alfândega, né? Isso, exatamente. Isso em 1998. Que era lá na Praia de Iracema, ali em frente ao Centro Dragão do Mar, por ali, Por né? ali, Na na Caixa aquela... Econômica, entrando ali. E eu lembro que eu fui assistir você, né? Na verdade, eu fui lá pra boate, e aí quando eu vi você lá no alto, com a mãozinha assim, eu lembro, cara, aquele é o Joe, cara, é o Joe. E eu já senti que tu tinha uma pegada diferente de todo mundo, né? Exatamente. Só que tu não sabe de uma história que tu vai ficar sabendo agora. Antes da Alfândega, eu trabalhei numa casa chamada Broadway, que era o antigo Eden Club. O Eden Club já tinha fechado na Carolina Sucupira ali e inaugurou uma boate chamada Broadway. E quem me falou que eu estava empregado na boate foi você. Sério? Sério. Amnésia. Amnésia Não total. lembro de Eu tinha nada. ido na boate conversar com o dono da boate. Onde é que era, Broadway? Onde era o Eden Club, ali na Carolina Sucupira com Barbosa de Freitas, E era. naquela esquina. É. Né? E aí eu fui lá conversar com o dono e ele, poxa, cara, legal, você trabalhando na Rádio Cidade, tem um programa. Eu digo, pois é. Aí o dono, na época que nem era daqui, eles eram do Paraná, um casal que era do Paraná, chegou para mim e falou assim, você tem condição de fazer e inaugurar a casa? Eu digo, tenho. Isso eu não tinha, porque eu não tinha CD, não tinha material, não tinha nada. Eu fui pedir emprestado para o Augusto Pedrosa, nosso amigo, para poder começar a fazer o material. E ficou nessa conversa. E aí a gente gravava os programas Festa da Cidade lá na Joaquim Nabuco, ali na esquina, à noite. Então a gente gravava algumas sequências mixadas. A gente estava gravando lá e você entrou no estúdio. Essas coisas a gente... Tu não lembra, mas eu não esqueço. Tu entrou no estúdio e falou o seguinte, bateu aqui no meu ombro e disse assim, rapaz, olha aí o DJ da Broadway. Eu disse, como assim? Cara, eu fui lá na Broadway, eu fui lá ver umas mídias e tal, para ver se o cara tinha interesse, não sei o que e tal. E ele falou, conversando, e eu perguntei, tu já era desse mundo de boate, mundo do rádio, do artístico? Publicidade. De publicidade. Aí você disse para mim, eu perguntei para ele, quem é que ia ser o DJ aqui? Ele falou, o DJ é o Marciano Joe. Então foi tu que me avisou que eu estava contratado e eu nem sabia. E aí no outro dia eu fui lá e confirmei. Aí ele falou, olha, você está pronto para inaugurar? Eu digo, tô. Ou seja, quem assinou sua carteira primeiro fui eu. Foi né? você. Tá Aqui, certo. ó. E Tá eu aí. ó. Olha, isso é na Alfândega. Isso é na Alfândega, essa imagem, ela tem 24 anos. Olha isso, cara. E lá em cima, olha aí. Isso foi uma coisa que foi se construindo aos poucos, porque as pessoas passavam a ficar dependentes do que eu fazia. Porque essa janela aí que eu tô, da cabine, ela não era desse tamanho, ela era pequenininha, ela era bem pequena. Como eu fui fazendo as coisas e as pessoas começaram a ficar Fazer desse a jeito, coreografia também. então os sócios eles resolveram aumentar mais a amplitude, né, do meu espaço e eu passei a inventar essas coisas, de botar iluminação dentro e botar roupa e chapéu e essas coisas, porque toda musiquinha eu inventava uma coreografia na época. E aí a galera ficava esperando esse momento. Cara, então isso aí é muita história. Não tem nada parecido, olha, no mundo dos disc jockeys, assim, que tem essa mistura, né? Assim, eu falo porque agora eu inventei de ser DJ, né? Depois de coroa. E eu tô acompanhando sua carreira e tá muito. E você tá muito bem, viu? Diga-se de passagem. Eu sou DJ de churrasco, cara. Não, senhor. Mas assim, eu fico assim, eu ainda tô naquela que eu fico tenso, né? Na história da próxima música, do pitch. E você não tem essa onda, né, cara? Você tá fazendo ali, já tá dançando. Aí eu me lembro de você quando eu tô tocando. Ei, eu tenho que dar uma rebolada aqui pra dizer que eu tô no clima. O Marciano me ensinou isso. E que legal, cara. Então vamos lá. É porque tanta história. Então, antes
Da Alfândega foi a Broadway, A Broadway. depois da Broadway Foi foi... a Alfândega e depois o Mucuripe, que eu fiquei durante 11 anos lá como residente. Mas na época que o Mucuripe era na Beira-Mar? Beira-Mar e Praia de Iracema. Eu Mucuripe peguei os Ilhas, dois. né? Mucuripe Ilhas, Mucuripe Club e Mucuripe, só Mucuripe. Mas você teve, ou ainda tem, eu não sei, uma carreira internacional, né? Você passou um tempo fora, não? Passei, inclusive na época que eu fazia o teu programa na televisão, eu tive que deixar o programa para ir para Portugal, que eu recebi uma proposta. Alguém me descobriu aqui, acho que na época da Alfândega, fazendo isso. E aí eu fui descoberto. E aí um português liga para mim, querendo fazer uma coisa diferente lá. Ele queria um DJ brasileiro. E aí eu fui parar em Portugal. Fiquei lá um tempo, uns 3 meses, eu acredito. Eu não estava maduro ainda para poder enfrentar isso. Eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha viajado para lugar nenhum, assim. Então era tudo muito novo para mim. Então eu não estava com essa maturidade, eu era muito jovem. E eu voltei, né, e continuei a minha vida aqui. 22 anos depois, ou seja, ano passado, eu volto para Portugal como convidado para abrir 2 shows do Wesley Safadão, da turnê Europa. E eu tive essa oportunidade de fazer 2 shows lá, um em Lisboa e um em Braga. Né? Tipo, 22 anos depois, o retorno, só que de uma outra maneira. Eu ia chegar nesse ponto da gente conversar sobre isso, mas já que você tocou no assunto, cara, assim, quando você... Todo mundo ficou sabendo, né? A mídia toda foi em cima, a rede social. Agora com a rede social o mundo ficou pequeno. Sim. E eu fiquei sabendo, pô, olha só onde é que o Joe tá indo, cara. O cara tá indo com o Safadão. Isso. Mas aí quando tu foi com o Safadão, tu tocou o que lá, cara? Tudo que você possa imaginar sem me programar para nada, porque eu não sabia o que eu ia encontrar. E eu me deparei lá com um público muito heterogêneo, mas não heterogêneo só em público brasileiro, né? Tinha gente da Espanha, da França, de vários lugares da Inglaterra. E essa galera toda cantando em português as músicas. E cantando, e eu impressionado, porque a música brasileira ela sempre foi forte em Portugal. Quando eu morei lá, os artistas famosos na época eram Fafá de Belém e Daniela Mercury. Eram as 2 cantoras mais famosas da época. Eram as divas brasileiras em Portugal. E a gente não pode esquecer do grande Irã Costa, que era locutor de rádio aqui do Ceará e que estourou lá em Portugal. Que é super famoso, que toda vez que eu chegava lá e contava a história do Irã Costa, que eu conhecia aqui do rádio, as pessoas não acreditavam, porque o português mesmo, ele não acredita. Eu acho que ele não consegue imaginar o tamanho do Brasil como um país continental, né? Então, assim, eles... Caramba, você conhecia o Irã Costa? Eu disse, sim, eu escutava o Irã na rádio. E o Irã virou um popstar lá em Portugal. Ele fez a música do Ricardo Chaves, do Bicho, o Bicho, né? e foi o maior hit dele lá. Elegeu até presidente da República. Sim, cara, sim. Né? Muito legal. Aí, então, você sentiu que a plateia era de vários lugares do mundo, mas que cantavam músicas em português. Aí a sua playlist foi o quê? Foi Cara, eu toquei de 90% tudo. Praticamente. Eu toquei muita música latina, porque eles consomem muita música latina e músicas africanas, né? Então eu fiz alguns remixes que eu produzi mesmo em casa, propositalmente com algumas bases que remetia ao kuduro, remetia ao remetia house. A quê? Ao kuduro. O kuduro dança kuduro, a mão pra cima, cintura. Kuduro, meu amigo. Lá quando eu morei em Portugal, era a maior sensação lá. Boa produção. É um ritmo africano, tem aquele rapaz. pip, não? Kuduro é um ritmo africano. Ah, é? É como se fosse a lambada aqui do Brasil, irmão. Tô desinformado em relação a Kuduro. Duro. Pois é. Lá em 2001, quando eu morava lá, já era forte a batida Kuduro, que vem da Angola, né? Que vem lá da África. E Cara, eu queria tocar Kuduro agora. É só tocar. Tem muita coisa. E tem uma coreografia do Kuduro? Tem. Como é que é? Uma coisa meio anos 60. Sabe as perninhas quando fica dobrando assim, vai pra lá e pra cá? Eles fazem muito aquele passo assim de... Eu não sei nem que passo é aquele, mas aquele passo que faz assim. Mas aprendeu a fazer? Aprendi mais ou menos. Dá pra fazer um pouquinho? Pô, aqui não vai. Vou fazer aqui o Kuduro, poxa. Sim, mas vai. Não, aí eu toquei muita coisa assim. Pedro Sampaio lá é muito famoso. Músicas essas músicas pop, Anitta, Ivete... Essa pegada toda eles são muito famosos, mas eu também fui na eletrônica. Toquei David Guetta, toquei Black Eyed Peas, toquei Bonde do Tigrão. Então, foi um mix, na verdade, de tudo. Macarena. Por acaso você tocou o Hélio Safadão? Não, porque ele já ia cantar, fazer 2 horas de show depois de mim. Então, não pode. O cara te leva pra Portugal e tu não tocou a música do cara, velho? Eu não posso queimar o show do cara, né? Foi o maior marco da sua carreira? Acredito que sim. Não, acho que o maior marco foi a Alfândega, porque hoje eu
eu tô colecionando assim e colhendo os frutos daquela época muito mais forte, porque naquela época eu tava com uma geração 18+, que ia para as boates, né, para as noites. E hoje eu tô fazendo festas de 15 anos dos filhos dessas pessoas. Então é muito louco quando você é contratado, porque quem me vende para os pais é o próprio filho, ou a filha. Quero ele. E aí o pai, poxa, mas ele, será que é o mesmo da minha época? Então, assim, quer dizer, o filho hoje me quer numa festa de 15 anos, sendo que eu sou do tempo do pai dele, da mãe. Então, é a parte mais interessante. Eu acho que o maior marco da minha carreira, eu acredito que foi a Alfândega, que foi um divisor de águas na minha vida, né? E acho que essa participação na turnê dele também foi uma coisa muito boa. E alguns eventos de pessoas famosas que eu já tive a oportunidade de fazer. Inclusive, o próprio Wesley eu venho fazendo desde o casamento dele em 2016, todas as festas da família eu sempre estou fazendo, e outras pessoas famosas também. A rede social ajuda muito também, porque a gente é visto, né, por muita gente que a gente não sabe nem quem é, nem de onde vem. Isso. E isso soma muito na carreira. Chegou a tocar no assunto que eu tinha, né, puxando a conversa lá no comecinho. Eu me adiantei, mas você chegou, né? Que é a questão hoje de você tocar para os filhos da turma que dançava com você no Mucuripe e na Alfândega, né? Eu vivo esse momento também, né? Já estou aí com 38 anos de rádio, então assim, já estou indo para a terceira ou quarta geração, né? Toquei para o pai, que hoje é o avô, e agora estou falando para o filho, que é neto do pessoal que é o Hora da Chamada, né? O programa da criançada lá, da Hora da Chamada. Então, assim, tem neto de gente que me ouviu no começo. E a mesma pergunta. Pô, mas o tio Paulinho, o Paulinho Leme lá dos anos 80, dos anos 90, é ele mesmo, né? E aí você se identificou com esse público agora, né? Eu acho, nesse seu novo momento. Sim. Tanto é que festa de 15 anos não tem para ninguém, né? Doutor do ABC não tem para ninguém. E você entra na onda, né, das coreografias do TikTok, né? Você está nessa pegada. Como é que é? Você faz uma pesquisa, como é que é isso, cara? Porque as meninas, né, eu vejo lá no teu Instagram, tu tem festa programada já para 2050, né? Nem tanto assim, né? As meninas nem foram ainda produzidas, ainda estão no útero da mãe em pensamento, mas você já está... Isso, exatamente. Mas como é que é isso? E eu tenho muito relato assim de pessoas que... eu sonhei em ter uma filha para eu fazer a festa de 15 anos e eu queria que ela fizesse com você. Aí daqui a pouco nasce a menina, daqui a 15 anos tá eu fazendo... Então, eu encontro hoje as minhas debutantes do ano 2000, que foi quando eu comecei a fazer festas mesmo de 15 anos oficialmente, que eu entrei no mercado de eventos para valer. Então, se a gente for fazer aí uma soma, 2000 para 2023, 15 mais 23, 38 anos, é isso? 15 mais 23, é a idade da minha debutante mais antiga. Então, eu acredito que eu já vou para uma geração para fazer as festas dos filhos das minhas debutantes do ano 2000. Então, eu tenho aquela geração que me acompanha desde o começo da carreira. Eu tenho uma geração de adolescente que, a partir do ano 2000, ia para as matinês do Mucuripe que eu fazia. E essa galera hoje está com 35, está com 34, 37 anos e me encontra nas festas com os filhos pequenos e diz, caramba, tu marcou a minha infância. Eu digo, não, cara, infância não. Dá um tempo, infância é demais, nem tanto assim, né? Infância não, poxa. Adolescência, pô. Então, assim, eu vivencio muito isso, é muito comum. Não tem uma festa que eu faça que não tem alguma pessoa que chega para mim para contar alguma história. E a questão da criança, Paulinho, é por conta da parte lúdica, acho que da brincadeira, de dançar. Na verdade, quando os pais me contratam para fazer uma festa de criança ou um ABC, eles contratam para eles. Só que eu chamo as crianças e começo a brincar com eles, começo a dançar, começo a fazer uma coisa ou outra e eles se encantam. E daqui a pouco eu já estou fazendo aniversário daquelas crianças de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos. Tem aí na tua página lá no Instagram, tem agora essas festas mais moderninhas, né? Tem, com as coreografias sim. aí. Tem. Acho que daqui a pouco a gente coloca aqui no nosso telão para a gente mostrar para o nosso seguidor aí o que é que realmente acontece. E eu tava falando com a nossa produtora, que ela é top das galáxias também, ela tá ali, antenada, top né? das galáxias. E ele disse assim, cara, o Marciano vai trazer um público lá para o nosso podcast bem novo, né? Porque as meninas de 14, 13, 12 que souberam que quando você estiver aqui no nosso canal, elas vão com certeza assistir esse programa, né? Com certeza. Esse programa, ó, o Locutor de Rádio Ferrento Podcast. Não deixa de ser um programa, cara. Programa de podcast. Programa de podcast. Putz, cara, o rádio na nossa veia, Paulinho. Né, é o rádio. Atenção, quer ver o vacilar? Atenção, sigam o nosso canal
Não, tá errado. Siga o nosso Instagram. Isso, dá uma aula, vai. Siga o nosso Instagram. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso. Ative o sininho das notificações. Por quê? Pra ficar sabendo das novidades do Retro que Chama. Tá vendo? Quem é pra fazer podcast é o Marcelo. Ele que tem muito mais jeito. Mas vivendo e aprendendo e se reinventando, né, cara? Se reinventando. Imagina só. Mas a gente só falou de coisa boa até agora. Graças a Deus. Mas a vida não é só de coisas boas, né? É verdade. A gente passou por uma pandemia punk, né? Punk. A pandemia que mudou o mundo e que fez a gente repensar a vida. Perdemos muitos amigos, outros sobreviveram, Sim. né? E aí, na pandemia, tudo parou. Festa parou, Tudo. Evento parou, 15 anos parou, ninguém casou mais, nem dançou. E aí, como é que sobreviveu o DJ Marciano Joe? Vamos lá. Então, essa parte da pandemia é uma parte que nem nos meus maiores delírios, devaneios, quando eu sonhava em ser DJ, eu jamais imaginava que eu ia passar 2 anos sem trabalhar. Então, realmente foi um baque para todo mundo, né? Para a gente do setor artístico de eventos foi muito pior. Foi o setor que mais sofreu, porque nós fomos os primeiros que pararam e os últimos que voltaram. E ainda por cima, a gente foi muito julgado como se fôssemos os culpados de transmitir o vírus por conta da questão das aglomerações. Então, festa não podia, então a gente ficou completamente refém, né, desse julgamento das pessoas com relação a isso. E nem era tanto assim. Mas foi bem complicado, foi difícil. Eu não posso te dizer que foi assim, caramba, foi absurdamente péssimo para mim. Na primeira parte da pandemia não foi tanto. Por quê? Porque como eu tenho muitos contratos que são fechados com muita antecedência, então eu tenho festas de 15 anos que são fechadas com as meninas com 11 e com 12. Então eu estava ali em 2020 já fechando contrato para esse ano, para 2023, para 2022 e para 2021, né? Que a gente não sabia até quando ia durar aquilo. Então, nesse período inicial, que foi o período de março até novembro da pandemia, da primeira fase, eu consegui ainda dar uma remanejada aqui, um contrato ali, fechava aqui, lá para frente, e recebia alguma coisa da festa que ia acontecer naquela data, mas a gente estava adiando para frente, não sabia para quando. E esse movimento foi fazendo, foi acontecendo e estava tudo bem. Quando veio a segunda onda, aí foi pior. Porque a segunda onda da doença chegou muito mais perto de todo mundo, né? Então, até então, ela estava um pouco distante, mas na segunda onda veio com tudo. E aí foi complicado, porque até as negociações que a gente estava fazendo de eventos, no meu caso, posso falar por mim, pararam de uma maneira assim que as pessoas ficaram com medo de programar alguma coisa, porque achavam que ia ser um tempo e, de repente, a coisa estava virando o ano. Então, foi bem complicado. Então, realmente foi um período muito difícil. Mas quando foi mais ou menos assim, em junho, julho, Paulinho, aconteceu uns episódios aí na mídia com relação a um DJ aí que tinha feito um caso de agressão e tal. E as pessoas começaram a mandar mensagem para mim perguntando se eu conhecia e eu dizendo que não conhecia, só de nome, enfim. E nesse período eu estava postando algumas coisas antigas, tipo alfândega, festas de flashback, coisas que remetiam àquela questão do meu tempo, né? Eu nunca parei na rede social de me movimentar, porque eu não podia estar na rede social chorando miséria, lamúria. Então, eu fiz da minha riqueza, da minha pobreza, a minha riqueza. Eu estava completando 25 anos de profissão em 2021. Então, eu me apeguei a isso e consegui vídeos de vários artistas falando de mim, da minha carreira, vídeos internacionais. DJ Bobo mandou, DW mandou, 24/7 mandou para mim, Rosala mandou vídeo para mim, Hadaway mandou vídeo para mim. Vários artistas aí também me apoiaram nessa empreitada. E quando foi mais ou menos assim, em julho, aconteceu esse episódio e as pessoas começaram a mandar muitas mensagens para mim, que tem muita gente em casa, falando sobre as músicas de antigamente. Caramba, você marcou minha vida e tal. Cara, e um dia eu escutei uma voz aqui, a voz de Deus, dizendo assim, faz um pendrive e vende, com várias músicas. E eu disse, vender um pendrive? Mas quem é que vai comprar um pendrive em 2021, tendo vários aplicativos de música, YouTube e tal? Mas assim, eu criei um pendrive de flashback, né, chamado 3 Décadas Internacional, que você inclusive foi meu freguês desse pendrive. E aí eram músicas dos anos 70, 80 e 90. Cara, foi o que me salvou. Eu não imaginava que as pessoas iriam, né, aderir a uma coletânea musical, mas as pessoas começaram a dizer para mim, cara, é porque não é uma coletânea qualquer, é uma coletânea assinada por um DJ, por você, que a gente é fã e tal.
Então isso me deu um respiro legal e foi uma coisa que eu tive que me reinventar para eu poder me equilibrar financeiramente na pandemia. Deus nunca falta, cara. Nunca falta, cara. E essa voz, assim, sempre funciona. Essa né? voz veio... Ela vem e fala, ela faz veio assim, de madrugada faz numa assim. insônia que eu não tenho costume de ter insônia. Eu sou aquela pessoa que durmo assim direto, deitei e dormi, né? Mas nesse dia estava bem complicado e eu escutei essa voz e essa voz me fez sair daquele estado que eu estava, graças a um monte de gente que eu não sabia que ia me dar tanto apoio. Se reinventou na pandemia. Me reinventei. Não é isso? E porque muita live e gente em tudo, casa, né? O pessoal começou a mudar a forma, né? Ficava mais em casa e tal. E o pendrive colocava lá no som, meu amigo, fazia festa em casa, Exatamente. galera. O Silvio de Paula começou a fazer lives, né? Tocando. Eu fiz algumas lives também, tocando música para poder... Mas, na verdade, as lives era para eu matar meu verme, né? Matar o verme, é o retrô que Matar chama. o verme. Matar o verme. É retrô que chama? Pra matar meu verme. Então eu comecei a fazer live assim, pra, sabe, me desopilar um pouco em casa, mesmo tocando, e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam acompanhando, ouvindo e torcendo. Sério, eu chegava na sexta-feira, eu ia acompanhar o Silvio de Paula. Eu também. Colocava lá no telão da sala e Sim. dançava, né? E tudo mais. Exatamente. A gente tá aqui com a tua página do YouTube. Tem que seguir aí, ó. No tá? Instagram, ó, esse aqui é o Instagram. No YouTube, não no Instagram. Isso. Tem que seguir aí, galera. Me segue, o viu, cara, gente? pai, por favor, pai, Me segue aí, ó. pai. Sou bem pobrinho, ó, 18 Olha mil só. 18 mil seguidores. Tem aqui, ó. Casamento, 15 anos, baladinha. Aqui foi Eita, Lisboa, Portugal, aí Braga. casa, né? E aí, o que tem de... Olha, aquela história... Pode descer, pode subir mais um pouquinho? O que tem de bom aí pra gente Aqui mostrar são pro os pessoal? queridos aqui Tiro que gravaram Lipa, vídeo, Olha aqui o Natanzinho, Natanzinho, o Safadão. Wesley, isso. A filha dele, A filhota do agora que é Marciano universitária. Joe. Parabéns. Uau, obrigado, Quem irmão. disse que DJ não forma filha? Forma sim. Leva a filha pra... Tocou muito, rapaz. Olha isso. Tá aí, ó, as meninas de 15 anos. Ó, esse é o público do Marciano Joe. É verdade. Pegou essa fatia de mercado e é incrível, cara. E é engraçado, Paulinho, quando eu vou fechar um contrato, que eu sou o primeiro contrato fechado, até o pessoal do mercado fica assim, cara, você é um case de sucesso, porque como é que uma pessoa fecha um contrato com você sem saber nem onde é que vai ser a festa? E aí eu gosto de fazer essa pergunta, onde vai ser a sua festa? Aí a menina diz, não faço a menor ideia, nem sei, não sei. Só sei que eu quero você. Só sei que eu quero você, eu tenho a data e vai ser você e ponto final. Tem uma Então, festinha dessa aí pra gente mostrar aí a galera fazendo... Isso aí é a brincadeira do Tiro Lipa. né? isso aqui foi Olha, ele. olha a dancinha do Marciano. aí foi... Olha a dancinha da... Olha aí. Ele ficou assim impressionado. O Tiro Lipa foi um cara assim que virou um grande amigo e me deu também muito apoio na época da pandemia do pendrive. Ele divulgou muito meu pendrive, então é um cara assim que eu tenho uma gratidão muito grande. Eu sou muito grato às pessoas que fizeram alguma coisa pra mim em algum momento da minha carreira. E esse cara aí eu tenho muito a agradecer a ele, viu? Virou um amigo muito querido. Olha a dancinha do Marciano. Ô, Marciano, tu perde uma pancada de caloria numa festa dessa, eu né? perco em torno de 1.200 a 1.800 calorias por show. Por isso que tá sempre em forma, né? Em forma... Em forma Até a de página Joe. 2, né? Recebendo hoje aqui no nosso podcast a Retro que chama Grande Marciano Joe, DJ top das galáxias, que a garotada adora e os coroas também. Falando em coroa, você sabe que a minha onda é tocar flashback, né? Claro. Eu vou tirar isso aqui, que esse negócio tá... A minha onda é tocar flashback. Você ainda toca flashback? E se Muito. toca, qual é o clássico da era disco que você gosta, que sempre tem que tocar na sua vitrola? Paulinho, uma coisa que me chamou muita atenção agora, principalmente fazendo festa para adolescente, é quando a gente toca determinadas músicas que a gente pensa assim, como é que esses meninos conhecem essa música? Por exemplo, se você tocar Exagerado do Cazuza, todos eles cantam enlouquecidamente. Sim. Se você tocar Tempos Modernos do Lulu Santos, eles cantam enlouquecidamente. Se você tocar um samba e deixa acontecer naturalmente, eles cantam enlouquecidamente. Então, é uma coisa tão absurda, assim, essa coisa da... Porque a gente pensa assim, fazer festa de 15 anos é só ficar tocando funk a noite toda. E não é assim. Você tem que ter um feeling muito apurado e muito aguçado, porque você não pode generalizar todo o seu público. Você mesmo faz festa de flashback, embora você toque flashback, mas você sabe que quando você toca determinada música numa festa, a reação que causa é diferente da outra. Sim. E você está com um público de flashback. Então, assim, a reação que a música causa é diferente. Então, você vai assim numa vibe de você tocar assim de tudo. Agora, se eu for pegar assim, qual é a música que quando tu toca agrada assim a todos os públicos? Cara, clássico, ABBA, Dancing Queen, não tem por onde correr.
Não tem por onde correr. Abriu a festa, tocou no meio Tocou da festa. Dancing Queen, toca dança desde a criancinha até o mais adulto, o adolescente, todo mundo, por causa do Mamma Mia também ajudou muito. E graças às filme. redes sociais, né, e principalmente ao TikTok, muitos clássicos, né, foram ressuscitados, né? Luiz Caldas, Haja Amor, quando você toca, faz a dancinha. Eu queria ser uma abelha para pousar na tua... Cara, eu saí com a minha filha vai fazer 12 anos agora. Eu saí de carro e pai, eu posso colocar minha playlist? Coloca. Tocando The Smiths, cara. Ela curte The Smiths, ela curte o Cazuza. Isso, exatamente. E o cara, filho, isso aí é música da minha época. Ah, mas eu adoro a música retrô. Eu disse, caramba. A minha filha tem 11 anos também, vai fazer 12 ano que vem. E ela também escuta isso. Né? Tem aquela série Stranger Things que trouxe muitos anos 80 para essa geração mais infanto-juvenil. Cyndi Lauper, eles conhecem. Cara, eles botam as músicas assim que eu digo, caramba, como é que pode? É desse jeito. Marciano, você falou no começo da nossa entrevista aqui no nosso bate-papo que você tinha aí o Silvio de Paula como referência. E hoje em dia, em 2023, já entrando em 2024, qual é a referência do Marciano Joe? Paulinho, assim, a referência que eu tenho, eu busco mais minhas referências na parte artística, sabe? O Silvio, ele continua sendo uma referência para mim até hoje, porque para mim, ele é o melhor que a gente tem. É um amigo, é ídolo, é tudo. Então, ele vai ser sempre a minha referência. Uma referência nacional que eu tenho é o Memê, pela questão dos remixes, né, que ele produziu na época dos anos 80, e ele é um cara também que ele está sempre se reinventando, embora ele fique meio assim com essa coisa de tocar música antiga, mas ele é um cara que ele sabe se reinventar, ele está ainda tocando e muito, tanto no Brasil como fora do Brasil. Agora, se a gente for falar assim da questão artística mesmo, eu acredito que o David Guetta, eu vi um show do David Guetta, o primeiro que ele fez aqui em Fortaleza, e eu fiquei realmente impressionado com a performance dele com relação à comunicação com o público dele, né? Ele é um cara que toca... Ele pode fazer um show só com as produções próprias. Ele não é obrigado a tocar a música de ninguém, né? As próprias produções. Desculpa. E eu fiquei impressionado assim, com o artístico dele, junto com o público. Então, acho que ele é um cara hoje que é uma baita de uma referência. O Alok também é uma referência no Brasil, né? Mas o Alok, pouca gente sabe, mas a vibe do Alok não é o que ele faz hoje, né? Ele era um DJ de música eletrônica underground, né? O Alok, os pais do Alok são DJs de música de trance, né? E o Alok e o irmão dele também eram DJs assim. E aí ele foi para a área comercial e ele se deu muito bem. Então, acredito que ele, a nível de Brasil, ele é o grande nome que a gente tem. E, meu querido Marciano Joe, nós temos um momento aqui onde o nosso convidado escolhe um vinil para tocar na vitrola. Aí é minha praia Leme. Totalmente. Aí é minha praia. Nós temos aqui, olha, Flashdance, Tem Alive, Dirty Dance. Fique à vontade, que eu vou ligar a vitrola do Leme aqui para você vamos ouvir escolher o vinil uma música. aqui. Bom, esse aqui é um clássico, né? Esse vinil aqui é um clássico. A gente tem aí o What a Feeling, eu tô na pesca aqui, Lady, Lady, Lady. A gente tem Maniac, né? Que são músicas desse filme que é um clássico total. Esse disco aqui eu não tinha em casa, eu pedi emprestado para eu escutar em casa. Cara. Esse aqui também é outro clássico, né, cara? Isso aqui Stay Alive. Stay Alive. Mas eu vou pedir para tocar, porque eu tinha esse disco, cara. Eu tinha esse disco aqui, e esse disco aqui é emblemático. Essa trilha sonora aqui não tem igual. Acho que é o melhor filme musical, assim, em termos de que faz o contemporâneo com o antigo, é o Ritmo Quente. E qual a música que você quer que eu toque na vitrola do Leme, meu querido Marciano Joe? Rapaz, eu vou querer que você toque, sabe qual? Cara, eu gosto de todas as músicas desse disco, mas... Uma que me chama... eu não vou pro óbvio, tá? Porque o óbvio seria tocar The Time of My Life. Eu já estava preparando a faixa do The Time of My Life. Não, senhor. Você vai botar, sabe qual? Você vai botar a quarta música do lado B. Lado B eu já gostei. Lado B... A quarta música do lado B... não façam isso em casa. Fiquem sempre no lado A. Lado B é complicado. Lado B. Do lado B. Eu gosto dessa música Love is Strange. Eu gosto, inclusive, da cena da música, né? Que é a cena que ele está ensinando... Né, o Johnny está ensinando a Baby a dançar e aí rola aí um clima entre eles dois por causa dessa faixa. Love is Strange. É essa? Cadê? Não, é depois dessa, depois de Overload. Depois dessa. Depois dessa. So Overload, é o Love is Strange. Essa aí. A cena dessa música é muito legal.
É. Lá na frente tem um diálogo. Tem um diálogo entre o cantor e a cantora, né? Que no caso aqui é o Mickey and Sylvia. E aí no filme eles dublam o Mickey, ela e ele dublam o vocal. É muito legal essa cena do filme. Na vitrola do Leme. Na vitrola do Leme. E se pudesse tocar outra música seria o Hungry Eyes, que é a quarta música do lado A. Também, que é do Eric Carmen, que é um clássico também. Você tá vendo aí na sua frente, é do seu tempo? Totalmente, irmão. Quando eu cheguei aqui, eu já fiz stories falando do Piper aqui. Eu já tenho muito Piper. Maluquinha, o novo, Azedinha. Se você do tempo que dizia esse DJ é só o Piper... Só o Piper. Você tá no podcast certo. E eu acho que a gente sobreviveu à bala soft, né? Então nós somos sobreviventes à bala soft. Verdade. E aí? Para finalizar a nossa conversa, o que é o Sol Piper para o Marciano Joe? Cara, o Sol Piper, eu posso dizer que o Sol Piper são as minhas filhas, cara. Porque quando a gente vira pai, você também é pai, um paizão, inclusive, que eu lhe acompanho na rede social, a gente muda completamente como pessoa, como profissional, como gente, como ser humano. Então, acho que se eu for escolher um Piper, né, da vida, seria as minhas filhas, a minha esposa, a minha família, e o Piper maior, Deus, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui abrindo esse Piper e botando ele na boca. E para você contratar o Marciano Joe é facinho? Facinho. É só entrar no Instagram, @DJ Marciano Joe. No TikTok é DJ Marciano Joe Oficial. Tem canal no YouTube também, mas ele tá bem atrasadinho, mas tem lá. Mas é bem tranquilo, é só entrar no Instagram que você me acha. Já que você me presenteou com a fita cassete, eu vou presentear você com o meu caneco. Me dê o seu caneco. Ó o seu caneco. Eu tô levando pra casa o caneco do Paulinho Leme. Cuide bem do meu caneco. O caneco do Paulinho Leme. Porque aí você vai tocar aquela música lá do Kuduro com o meu caneco na mão. Cara, é muita história. O caneco na mão. Depois, quando eu falei aquela palavra, ele disse que era impróprio pro horário, né? Mas ele é o dono do programa, então ele pode falar. Tá, eu vou levar e vou guardar o seu caneco com muito carinho. Não esqueça meu caneco. E para finalizar, aquele recadinho que só o Marciano Joe sabe dizer. Assina o sininho, como é que é? Siga no Instagram, @retroquechama, e também siga @Paulinho Leme Show, que eu também sigo meu Paulinho Leme, o inoxidável. E no YouTube você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que sair um vídeo novo do Retroquechama, você já ficar sabendo e já ficar programando, já salva lá já. E a gente se encontra na próxima balada com DJ Marciano Joe. Se Deus quiser.